Após uma série de idas e vindas, o X voltou a funcionar oficialmente no Brasil nesta semana. Para entendermos a polêmica e também as probabilidades de um novo bloqueio, a gente conversa a partir de agora com o Solano de Camargo. Ele é presidente da Comissão de Privacidade e Inteligência Artificial da OAB de São Paulo, a quem eu agradeço demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan News. Oi, Daniel, boa noite, é um prazer. Doutor, esse episódio do X gerou uma porção de análises, discussões e até divergências entre juristas sobre a necessidade de suspensão e também uma possível desproporcionalidade de uma medida que acabou atingindo milhões de pessoas, né? Os usuários dessa rede social. Bem, agora que essa rede voltou ao ar, fez os pagamentos das multas devidas, indicou um representante legal, apresentou também os documentos pendentes, enfim. Que reflexão a gente precisa fazer? O que a gente aprende com esse episódio? Foi aberto um precedente a partir dessa decisão? A gente aprende uma série de coisas, né? Uma delas é que, de fato, nós temos um grande censor da República, que é o Supremo Tribunal Federal, que pode, a qualquer momento, decidir o destino, por exemplo, de 22 milhões de brasileiros no que diz respeito ao acesso à rede social e mesmo durante o eventual bloqueio, até manter aquele drone, né, sobrevoando o Brasil com uma multa de R$ 50.000 para qualquer um que usasse desobedecer. Então, nós não podemos esquecer, né, Daniel, que muito embora se possa acusar o Elon Musk de uma série de coisas, o devido processo legal ele deve sempre ser observado. E é um inquérito que tramita há quase 6 anos para apurar as tais milícias digitais. E não é um processo indefinitivo, não é um processo em que vai haver uma condenação, que vai haver o estabelecimento de uma pena. Ele apura fatos que depois têm que ser encaixotados e enviados para o Ministério Público Federal, para que vê se o Ministério Público Federal, sim, ele, né, tem a competência constitucional para decidir se daí vai ser movida uma ação ou não. Então, o que nós aprendemos nesse caso é que ninguém está livre aí de alguma eventual decisão como essas todas que aconteceram no Supremo Tribunal Federal. Agora, doutor, uma outra decisão ou determinação do STF, que foi muito criticada por especialistas e juristas, foi aquela penalização de uma outra empresa, né? A Starlink, que tem Elon Musk como seu sócio. Essa companhia teve mais de 11 milhões de reais bloqueados, depois transferidos para pagamento de multas impostas ao X, uma outra empresa que também tem Elon Musk como sócio. Agora, queria que você explicasse para o nosso público se essa é uma prática comum, é algo que geralmente cortes acabam fazendo para pagar um determinado valor que compete a uma empresa, você confiscar, bloquear ou apreender um valor de uma outra companhia. Lhe parece uma medida adequada, devida ou foi exagerada? Ela foi uma medida que, do ponto de vista técnico, processual, do ponto de vista da legislação, ela foi equivocada, porque a legislação brasileira prevê que, havendo um conglomerado econômico com controle comum, você possa imputar responsabilidade pelo pagamento de multas, desde que siga o devido processo legal, que no caso brasileiro se chama incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cujo mérito é justamente saber se existe a possibilidade da empresa devedora originária, no caso do X, está se furtando ao cumprimento de obrigações. Aí, nesse caso, você pode atingir o patrimônio de empresas coligadas. Mas para isso tem que ter o devido processo legal, a empresa nova envolvida pode se defender, ela pode impor recursos, pode provar que ela não faz parte do mesmo conglomerado. Então, o que acontece? Nós temos o X, que é uma plataforma, é uma rede social, e nós temos a Starlink, que é uma empresa, né, uma provedora de internet. E nós temos sócios diferentes, o controle majoritário diferente. Em um momento lá de trás da cadeia, você tem o Elon Musk como sócio de ambas, mas a rigor você tem o controle de uma como sendo de uma empresa irlandesa e de outra como sendo de uma empresa dos Países Baixos. O que foi feito é, sem dar oportunidade para a Starlink se manifestar, ela foi incluída, suas contas foram incluídas numa canetada. E como é um inquérito, como eu mencionei, a Starlink não poderia nem ao menos apresentar um recurso, e como ela não é parte, ela não é investigada, ela teve até que propor um mandado de segurança contra essa decisão de ter suas contas incluídas. E esse mandado de segurança ele não foi adiante, né?
caiu para o ministro Zanin, que não suspendeu a ordem do ministro Alexandre de Moraes. O que houve, do ponto de vista do direito internacional, é o que a gente chama de desapropriação regulatória, né? No momento em que você impede, no caso do X, o exercício de investimentos estrangeiros no Brasil, e no caso do Starlink, você tem a apropriação, sem o devido processo legal, de contas bancárias. Então, como eu falei, né, muito embora possa se considerar o Elon Musk até, né, pode sofrer assim o escrutínio internacional por conta das suas atitudes, mas o respeito ao devido processo legal, aos preceitos da Constituição, eles também têm que ser observados. Isso chama mais atenção quando essas decisões vêm da Suprema Corte, onde eles não têm possibilidade de recorrer a ninguém. Então, as decisões, elas são absolutamente definitivas. Então, como é que iniciou isso lá em 2019? O ministro Toffoli, com base no controvertido artigo 43 do regimento interno do STJ, que não é lei, é um regimento interno, ele instaurou um inquérito para verificar as tais, né, milícias digitais que estariam atacando ali os ministros e tudo mais. E nomeou também de canetada sem sorteio o ministro Alexandre de Moraes, que até então, né, o inquérito deveria demorar 90 dias, talvez prorrogado por mais 30, por mais 60, e nós já estamos há 6 anos um inquérito que é sigiloso. Então a gente não sabe o que foi apurado, não sabe se tem milícia, se não tem milícia, quais são as pessoas, muita gente com contas, com perfis totalmente bloqueados na plataforma, o que não é previsto na legislação brasileira. Então, assim, nós temos, desde o retorno do ECAS essa semana, diversas postagens do próprio Supremo Tribunal Federal em seu perfil público da rede. E ali eles colocaram que foi seguido o trâmite para se remover postagens, mas não é verdade, né? Foram removidas contas inteiras, inclusive de parlamentares, como o caso até do senador, o Arthur Duval. Agora, doutor, só para finalizar, de que maneira esse episódio que envolve o X deve nortear as discussões para possível ou aventada regulação das redes sociais? Porque há quem fale em medo de censura, medo de não poder exercer o seu direito à liberdade de expressão, enfim. Lhe preocupa uma possível normalização do ato de suspender uma rede social? Sim, infelizmente, a gente já normalizou um fato que não está previsto na lei, que é suspender em definitivo contas inteiras. Né? O Marco Civil da Internet ele é muito claro ao prever a remoção de postagens. Quando você remove contas inteiras, você bane a pessoa por decisão judicial, significa que você cala em definitivo. Né? Então, essa já é uma normalização que não deveria acontecer. A suspensão completa de redes sociais pelo judiciário, nós já tivemos exemplo de alguns dias do próprio WhatsApp, tivemos do Telegram e agora tivemos, né, por várias semanas do próprio X. E nós vamos ter um julgamento agora em novembro que trata naquela decisão primeira que suspendeu o WhatsApp e o Supremo pode, o STJ pode em teoria, e o Supremo também pode em teoria, considerar que a qualquer momento as redes poderão ser suspensas. Um ponto que a gente tem que ressaltar é que o sistema jurídico brasileiro criou uma fórmula no Marco Civil da Internet que funciona muito bem, que é justamente o seguinte: havendo dúvida sobre a legalidade, a licitude da postagem, o judiciário, ele é, no caso, né, primeira instância, ele é o mediador. Ele que decide. Então, se eu mandar uma notificação para a rede social, ela não precisa cumprir se aquela postagem não violar seus termos gerais de uso. E aí, se eu não estiver satisfeito, eu vou para o judiciário. O que se está se discutindo é mudar essa fórmula que tem funcionado muito bem, funcionou inclusive durante as eleições, agora é 2024, é justamente se criar modelos ainda mais rigorosos que permitiriam muito, assim, permitiriam com canetadas e sem o devido processo legal, talvez até com a criação de órgão dentro do executivo, uma agência, né, seria ocupada por políticos nomeados pelo Poder Executivo, que iria decidir quais notícias poderiam ser ou não lidas, né, enfim, conectadas aos brasileiros. E isso, sem dúvida, equipara o Brasil a países que criam, assim, um controle muito grande sobre o que é postado na internet, como, por exemplo, a China. A China, a gente não tem X, a gente não tem Facebook, a gente não tem Instagram, a mesma coisa da Rússia, a mesma coisa da Coreia do Norte. Então, eu acho que é um momento, assim, que temos que tomar muito cuidado, porque ela pode escalar para uma situação pior do que nós já nos encontramos hoje. Olha, entrevista importante, hein? Solano de Camargo, presidente da Comissão de Privacidade e Inteligência Artificial da OAB aqui de São Paulo. Doutor, muito obrigado pela gentileza em conversar neste sábado à noite. Grande abraço e até breve. Estou à disposição, Daniel. Um abraço a todos. Até a próxima.